Está começando mais um Antenados na Geral, como sempre, agradecendo muito a Deus por esse dia, agradecendo a Deus pelo sangue de Cristo, pela cruz do Calvário, pela sua vida, pela sua audiência, pela sua família. Você sempre muito importante aqui no Antenados na Geral. Um beijo grande para você e fica aí o versículo do dia. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Essa é a nossa missão, essa é a missão do Antenados na Geral, fazer o nome do Senhor conhecido, fazer os feitos do Senhor conhecido, as obras do Senhor, os milagres do Senhor, a vontade do Senhor, que seja conhecida hoje para a sua vida. Muito bem, hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre discípulo. Olha aí um tema muito pertinente, o verdadeiro discípulo. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o falso discípulo, como se tornar um verdadeiro discípulo. Você é um verdadeiro discípulo? Quais são as características, os frutos, as evidências de um verdadeiro discípulo? Você sabe que não basta a pessoa dizer eu sou discípulo, eu sou crente, eu sou cristão. Tem que ter umas evidências. Para bater um papo aqui e me ajudar no tema O Verdadeiro Discípulo, convido ele, que é bispo da Igreja Metodista da Aliança, em Senador Camará. É líder da Aliança de Pastores e Obreiros do Rio de Janeiro e um dos fundadores do Encontro Nacional de Louvor Profético, Wilson Teixeira. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Bom estarmos aqui mais uma vez e poder juntos compartilhar de um tema relevante, de tamanha importância, né? A igreja precisa realmente dar mais atenção à questão do discipulado. Vamos juntos e espero poder trazer também um compartilhamento dentro desse assunto que possa gerar vida na sua vida e ser cooperador do reino de Deus. Muito bem, para participar comigo também convido ele, que é pastor da Igreja Verbo da Vida, é oficial da Marinha, Sérgio Gomes. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. É um prazer estar aqui. Como o pastor Wilson falou, um tema muito importante, o discípulo. Então, vai ser muito bom nós estarmos aqui falando a respeito do discípulo, porque é esse discípulo, é esse homem que o Senhor procura em todo o tempo, não é isso? Muito bem, vamos lá então para a leitura da abordagem de hoje, falando sobre o verdadeiro discípulo. Talmidim, que significa discípulo, aprendiz, representa os meninos que se tornavam aprendizes dos rabinos. Na época de Jesus, o conceito de talmidim vem de seguir os passos do seu mestre, se sujar com a poeira deixada pelos pés do mestre. O grande questionamento é se hoje estamos sujos com a poeira dos pés de Jesus. Se hoje estamos vivendo aos pés do maior rabino, maior mestre que o mundo já viu. Então vamos hoje no Antenados na Geral falar um pouquinho sobre exatamente o que significa discípulo. Pastores, vamos lá. Percebemos aqui que nos dias de Jesus sempre existiu essa coisa do discipulado, do cuidado. Como é que a Bíblia interpreta o discípulo e o discipulado? Bom, a Bíblia ela nos traz diversos ensinamentos dentro dessa questão de aprender, de ser gerado. Eu entendo que uma mentoria ela é necessária, mas tudo passa pelo amor. Quando você faz a obra de Deus, a missão de Deus, com amor, você supera as adversidades da missão. Porque não é fácil você pegar um indivíduo com uma vida totalmente desequilibrada, sem Deus no coração, e a pessoa começar a se deixar ser lixada, gerada em Deus, para que aquela pessoa ali no futuro possa ser um obreiro, possa ser ter um ministério eficaz. Mas até chegar lá a gente passa por dificuldades, né? Então, quando você faz com amor, você entende as fraquezas dos discípulos. Você falou do Talmidim. As crianças na tradição judaica, elas a partir dos 6 anos começavam a aprender a Torá. E as que se destacavam
eles tiravam para dar um ensinamento ainda maior. Aquelas crianças que sobressaíam. E eu percebo o seguinte, com Jesus não tem isso não. Não precisa se destacar. Jesus quer a todos. Ele trabalha aqueles que têm um desejo, mesmo que não se destaque, mas tem um desejo de aprender. Porque você vê que no grupo de Jesus tinha todo tipo de gente e temperamento. E Jesus não os rejeitou. Jesus discipulou a todos. É claro que alguns entenderam o ensino, outros não tanto, mas a verdade é que Jesus é aberto a todos. Sérgio? Boa tarde, queridos. Bem, quando nós estamos falando sobre esse tema, um tema muito importante, então como formar um discípulo? A partir de formação de um discípulo, precisamos ter um grande líder. E o nosso grande líder é Jesus Cristo. Amém. É o nosso grande exemplo. Então, é o nosso grande mentor. Então, para que nós possamos formar um bom discípulo, nós, como homens de Deus hoje, precisamos ser grandes imitadores do Senhor Jesus. Praticarmos a palavra, andarmos como Ele andou, seguirmos fielmente todos os mandamentos que Ele deixou para nós. E com isso, nós vamos poder dar o exemplo que esses discípulos precisam ter. A gente tem um exemplo aí no caso de Paulo, que estudou aos pés de Gamaliel. Então, fielmente, ele se tornou um grande homem da época. Então, o discípulo hoje depende muito do seu líder, depende muito do seu pastor, do seu mentor, como o pastor Wilson falou. E como ele falou, para um grande líder funcionar, um grande líder ele tem que ter ética, tem que ter caráter, tem que ter amor, como o pastor Wilson falou, pelo seu discípulo, pelo seu liderado. E dessa maneira nós vamos conseguir formar grandes discípulos. Homens que vão nos representar em nossa falta e vão multiplicar o evangelho por onde quer que eles forem. É interessante que no texto das Escrituras apresenta ali Jesus falando que como um cego pode guiar outro cego, né? Que senão os dois caem no buraco. Mostrando a importância de ter um mentor com caráter, um mentor bem-sucedido, um mentor capacitado para poder estar conduzindo outras pessoas, porque precisamos, sim, de alguém mais maduro do que a gente para conduzir. Agora, o que eu acho interessante, tem um texto de Paulo que diz que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e eu sou de Cristo. Mas a crítica ali era exatamente que aquele que era de Cristo. Por que você... né? Porque, assim, tem um mentor Paulo, tem um mentor Apolo, e por que o mentor Cristo... Isso dá a entender com aquelas pessoas que gostam do Cristo em casa, que, não, eu não tenho líder nenhum. Deus é meu líder, né? Eu não tenho que submeter a pastor, a igreja nenhuma, não. Jesus é o meu líder, eu sigo a ele, que tem esses que não querem ser liderados por homens nenhum, querem apenas ser liderado diretamente por Deus. Será que dá para a pessoa caminhar na comunidade cristã, no reino de Deus, nessa terra, sem ter nenhum mentor humano? Na verdade, não existe discípulo sem o seu discipulador, né? O pastor Sérgio colocou bem, a questão é Cristo. Cristo realmente é o centro do ensino, é o nosso maior mentor, a nossa bússola. É dali que parte todo o caráter de ensino. Então, nós vamos buscar em Jesus a identidade, os ensinamentos. Agora, se um discípulo não entender que ele precisa estar debaixo de uma cobertura, de uma autoridade espiritual, porque a autoridade espiritual vai poder tratar o caráter daquele discípulo. Um dos salmos, o Salmo 84, verso 10 e 11, né? Principalmente o verso 11, diz que o Senhor não nega bem algum aos que andam corretamente ou na retidão. E para que aquele discípulo seja forjado a andar na retidão, alguém tem que dizer para ele, olha, você precisa melhorar nessa área, você está falhando aqui. Mas se não tem ninguém para confrontar, porque o problema todo é o confronto. O confronto é que faz o discípulo parar, pensar e entender que ele pode melhorar. Mas se ele não tem um discipulador, se ele não tem um mentor que vai lhe apontar, que vai, com amor, é claro, e com cuidado e com estratégia, fazer ele entender as necessidades espirituais para a vida dele. Esses dias eu tive uma experiência, você falou sobre isso aí, né?
tive uma experiência de um obreiro que durante um tempo nós tentamos colocar ele, forjar, trabalhar para que ele pudesse atingir coisas maiores, mas ele sempre falhando, faltando, não vindo, de repente mal espiritualmente, aí largava, voltava, com inconstância espiritual. E uma vez eu mandei alguns recados para ele, agora a gente pode, graças a Deus também com a tecnologia, discipular pelo Zap. E eu mandei um recado para ele assim: rapaz, eu quero conversar com você, não desista, tente novamente. E ele já para baixo, já com muito desânimo, e ele fez uma pergunta assim: bispo, por que o senhor não desistiu de mim? Aí eu pensei e falei: eu não desisti de você porque Jesus não desistiu de mim. E por isso que eu estou tentando. E chamei ele para sair comigo para algumas coisas nesses últimos dias. Eu vi ele revigorando novamente e acreditando que ele podia voltar a ser uma pessoa melhor, um discípulo melhor. Então essa experiência foi muito interessante porque, respondendo a sua pergunta, sem discipulador, não pode ter discípulo, né? Ninguém pode ter um espírito de independência, de viver na independência, porque você não vai ser confrontado. Não sendo confrontado, você pensa que está certo, você pensa que está tudo bem, e quando na verdade você precisa de que alguém esteja ali lhe ajudando. Na verdade, o mentor, ele é um ajudador, não é isso, pastor Sérgio? É isso aí. Quando nós falamos sobre o mentor como um ajudador, conforme o bispo Wilson está falando, eu gostaria de ler aqui também algo muito importante, onde você falou que pessoas não querem estar congregando, não querem se submeter a um líder. Às vezes a pessoa fica em casa assistindo Cristo Online. Exatamente. E aí acha que aquilo ali é suficiente. Que é suficiente, que não precisa congregar, mas a Bíblia diz que todos devemos congregar. E quando o Senhor lhe levantou homens aqui na terra, na nossa época, nos nossos tempos, são homens que receberam autoridade do Senhor para, à luz da palavra dele, conduzir um rebanho. Esse rebanho que está sob a responsabilidade de um bispo Wilson, do pastor Sérgio, do pastor Pablo. Então, a palavra ela fala algo muito claro sobre essas pessoas que não querem se submeter. As pessoas falam assim, lá em Romanos 13:1 fala assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por Deus. E tem a consequência. Versículo 2 diz assim: por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então, eu vejo muitas pessoas que elas não querem hoje se submeter à autoridade que Deus instituiu aqui na terra. No caso de homens de Deus como nós. Somos homens retos, homens responsáveis, com caráter ilibado. Então, essas pessoas elas precisam entender que Deus colocou pessoas como nós, cheias do Espírito Santo, cheias da unção do Senhor que vem sobre nossas vidas, para quê? Orientar essas pessoas, conduzir essas pessoas para a vitória, para uma vida reta, uma vida de libertação, uma vida de liberdade, uma vida em abundância como é prometido, para aqueles que querem e aqueles que ouviram. Mas muitos hoje sofrem, como diz lá em Oséias 4:6, o meu povo padece por não conhecer as minhas escrituras. Então as pessoas, por não conhecerem a palavra do Senhor, elas preferem ficar como o pastor Pablo falou, ficar em suas casas, vendo apenas um programa, ou assistindo apenas um programa, ouvindo rádio, e quando não, ouvindo pessoas que não têm nem a autoridade dada pelo Senhor para conduzi-las. Eu vejo também que às vezes as pessoas não se submetem a uma liderança por dois motivos. Um, não tem um coração ensinável, não querem se submeter. Que é muito importante esse coração. Esse coração ensinável é muito importante, fundamental. E a outra também, que às vezes tem alguns líderes que não são líderes, acabam usando de autoritarismo, colocando peso sobre o membro, sobre o discípulo. E aí aquilo ali, ele fica... As experiências amargas... Aí ele rejeita, ele acaba rejeitando. Aí eu tento compreender a pessoa que tem esse do espírito rebelde e tem o outro também que... Está machucado, está machucado, aí já perde a confiança. Vamos falar mais sobre... Que é um outro grupo. Que é um outro grupo. Vamos falar desses dois grupos aqui, mas esse papo vai para o próximo bloco. Não sai daí, vamos para um break, um rápido intervalo, Antenados vai e volta já já.
Muito bem, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Antenados na Geral. Lembrando que você sempre é e será patrimônio da Boas Novas. Você pode participar comigo, o telefone vai passar aí debaixo da sua telinha. Manda para mim perguntas, temas, vídeos no WhatsApp. Você participe desse programa, esse programa é seu. Vá lá no nosso canal que temos no YouTube, tem muitos programas para você rever, aprender, crescer. Temos uma página no Facebook, segue a gente lá também. Tem os recortes dos melhores momentos, vai passar a agência aí debaixo da sua telinha para você ser um semeador. Sei que você tem um coração generoso, um coração aberto, um coração que quer ver o crescimento do reino de Deus. Então, faça parte dessa grande obra que Deus está realizando. E você que é pastor presidente, está me assistindo agora, você também pode divulgar a sua igreja, divulgar seus eventos aqui. Mande uma mensagem no nosso WhatsApp dizendo que você quer divulgar e a gente vai abrir porta, mostrar para você as tabelas, para você participar aqui com a gente. É muito importante, milhões de pessoas nos assistem no Brasil inteiro. Pastores, vamos lá falar ainda do discipulado. A gente falou aqui que tem grupos de pessoas que são insubmissas. Porque não tem um coração ensinável. Outras, porque estão feridas por alguma liderança. E o texto que nós lemos aqui, falando sobre o Talmidim, fala que o liderado ele se suja com a poeira dos pés dos líderes. Mas quando esse líder tem uma sujeira, os pés dele são sujos, né? E a pessoa não quer se submeter. Literalmente suja. Então a pessoa não é obrigada, ela não é insubmissa. Ela não vai se submeter a uma pessoa despreparada, né? Então vamos falar sobre esses dois tipos de que na verdade questão. A gente precisa entender o seguinte: a submissão, ela não é a pessoa, e sim a palavra. Então nós, como pastores, nós estamos investidos de uma autoridade divina dada pelo próprio Senhor Jesus. Então essa pessoa ela precisa entender o seguinte: ela não está se submetendo ao bispo Wilson, ela está submetendo à palavra do Senhor que o bispo Wilson carrega com autoridade e zelo. Até porque submissão é sobre uma missão. Sobre uma missão. Então, a missão é de Cristo, não é nossa. Ela está entendendo uma visão. Ela está submetendo a uma visão local, aquilo que está sendo proposto para aquele lugar, né? Veja bem, eu tenho quase 35 anos de ministério. Comecei muito novo. E no início da minha jornada, eu comecei com discipulado. Eu fui discipulado porque a minha igreja ela se dividia nos anos 80 já em grupos que nós chamávamos grupos familiares, nos lares. E estudávamos a palavra de Deus. E em pouco tempo eu já estava sendo um dos líderes desses grupos na minha denominação. E foi onde eu tive um aprendizado muito grande, porque você começa a ensinar 10, 15 pessoas, né? Não necessariamente um número X, porque depende muito do lar da casa e do empenho de quem convida as pessoas, né? Como não tinha uma regra específica, 12 pessoas era aberto, né? Então a gente começou a ter experiências num lar de apacentamento, porque quando você discipula pessoas, mesmo você não sendo um pastor, mas você é um líder de um grupo familiar, célula, que existe hoje diversas nomenclaturas, né? Cada igreja tem uma visão e ela usa hoje visão celular, visão familiar, mas o importante é a centralidade que é Cristo. E ali a gente pode ter várias experiências de apacentamento. Você vai ter ali pessoas rebeldes, você vai ter ali pessoas que talvez o líder exagerou na dose, porque tem líder também que às vezes exagera na dose, e aquele discípulo, ele não consegue mais receber, ele não confia naquela liderança. É o caso do outro grupo de pessoas. Mas a gente compreende a importância que hoje as igrejas estão dando à questão do discipulado, que é uma forma de crescimento, é uma forma de propagar o ensino de Cristo. E é importante que a gente está dizendo aqui, né, Sérgio, que é sempre a missão de Jesus, né? Não a minha missão. Eu estou baseado na missão, debaixo da missão, sob a missão de Cristo. Paulo falou muito sobre isso, né? Ele disse: ser de meus imitadores como eu sou dele. Então, as pessoas devem, na minha igreja, me seguir e submeter aquilo que eu falo, até
até o dia em que eu permanecer fiel a Cristo. O dia que eu abrir mão disso, as cartas que as pessoas... paulinas, é isso que a gente tem que ensinar ao as povo. cartas paulinas funcionaram em função disso, né? Por essa causa te deixei em Creta, falando com Tito, né? Para que estabelecesses boa ordem e estabelecesse presbíteros. Tito era um discípulo de Paulo. Em outra parte, no livro de Timóteo, Paulo diz: confia a homens fiéis, para que sejam aptos e idôneos para transmitirem a outros. Uma cadeia de discipulado. Se você é bem discipulado, você vai discipular alguém bem, que vai discipular alguém bem, e sucessivamente é a sua missão de ensinar a visão de Deus, ela vai ser bem sucedida. Como é importante, né? Você está debaixo de um bom discipulador. Bom, né? Exatamente. É como a gente estava falando, né? Que existem pessoas machucadas e existem pessoas insubmissas. Mas eu quero enfatizar bem que as pessoas precisam entender que elas estão na igreja seguindo Jesus Cristo através de um homem que foi ordenado, consagrado pelo Senhor para cumprir essa missão, que é pregar o evangelho, anunciar as boas novas, impor as mãos nas pessoas, elas serão curadas, libertas, ensinar a palavra, conforme o próprio Senhor Jesus falou: ide por todas as nações e pregar o evangelho a toda criatura, não é isso? E batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, né? Então, ou seja, ele diz: você vai, prega, discipula, batiza. Então, o discipulado é um mandamento do Senhor desde quando ele se foi e deixou os discípulos. Mas essa pergunta que você fez, ela é bem coerente, porque as pessoas estão feridas. Mas, novamente, elas estão feridas por homens que não estão seguindo a Cristo. Porque se existe um homem que está seguindo a Cristo, dificilmente ele vai conseguir ferir alguém, porque o próprio Senhor é amor. O próprio Senhor Jesus... Eu acho que tudo passa por aí, né? Exatamente. Você fazer a missão com amor. O próprio Senhor Jesus... Você faz a coisa com cuidado, com zelo, e você entende que você não tem a palavra para ficar ferindo as pessoas. Você tem a palavra para curar as pessoas. Você tem a palavra para edificar. Nesses 30 e poucos anos de ministério, eu pude formar líderes. Hoje existem pastores que são gratos, que aprenderam comigo e me procuram. Eu comecei com o senhor, agradeço a Deus. O senhor foi o meu pastor, o senhor foi o meu bispo, o meu líder. Não estão nem comigo hoje mais, estão em outros projetos, né? A vida às vezes faz isso. Mas a gratidão de um dia ter o contato com alguém que semeou, que investiu, que entendeu aquele discípulo e pôde canalizá-lo de forma correta, porque também tem isso, o discernimento do mentor. O discernimento do mentor, na hora de cuidar de alguém e perceber, poxa, esse indivíduo aqui, ele tem uma chamada diaconal muito forte, eu vou orientar ele para ele seguir nessa área. Esse outro aqui, ele tem uma chamada pastoral, então eu vou incentivá-lo a ele ir nessa onda. Então, o mentor, ele também tem essa responsabilidade de ajudar os ministérios a se encontrarem, a pessoa se achar no corpo de Cristo. Amém. Eu quero voltar a falar naquilo que a gente estava falando, porque é muito importante. Existem pessoas que estão feridas, vocês que estão nos ouvindo, entenda o seguinte: a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E Deus, ele veio para nos salvar através de Cristo Jesus. Ele veio nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Então, você que está ferido em casa, procure uma outra igreja, procure um outro mentor, procure um homem reto, que ama a palavra do Senhor, procure um homem que segue o mandamento de Deus, que você não vai ser ferido, porque o homem que anda em amor, o homem que anda seguindo a palavra do Senhor, como Paulo fez, dificilmente ele deixará alguém incrédulo, deixará alguém entristecido, magoado, porque até mesmo quando ele vai repreender, a palavra de Deus diz que nós devemos repreender em amor. E o homem que é um homem de Deus, ele que anda juntamente com o Espírito Santo, que o Espírito Santo reina na vida dele, ele anda em espírito, com certeza ele não vai ter essa dificuldade. E quando ele errar, ele também precisa ser humilde, porque o discipulador, ele precisa entender o seguinte: eu sou um ser humano e eu posso errar. E quando eu errar, eu preciso entender que eu posso e devo pedir perdão ao meu irmão
E posso e devo também falar para o meu irmão, me dê uma nova oportunidade, vamos continuar caminhando juntos? Porque assim a gente não vai deixar essas pessoas se perderem. E é importante você dar a oportunidade, porque, como o pastor Sérgio falou, às vezes a pessoa pode cometer um acidente no meio da caminhada, e aí se você, por exemplo, está sendo discipulado por alguém que cometeu um deslize, um acidente no meio da caminhada, ele fica chateado, se revolta e sai, mas não podemos generalizar, nem todo mundo é assim. Porque tem pessoas que não entram na igreja porque teve um dissabor, sendo que ela acaba generalizando, que aquele dissabor, todo mundo é igual àquele pastor. E não é. Tem pastores e pastores. Eu sempre digo, existem os chamados pastores e os pastores chamados. São dois tipos, aqueles que se chamam e o que o próprio Deus chama. O que a pessoa não pode fazer é desistir da caminhada, né? Porque teve uma decepção com uma liderança, não se achou ali naquela igreja, como o pastor Sérgio falou. Então ele tem que entender que existem outros arraiais que ele vai poder se adaptar, que ele vai poder se achar, né? Ele não pode achar que todo mundo está na mesma panela, não. Ele tem que tentar e procurar ajuda em outros setores, em outros lugares. Eu digo assim por mim, é tão bom você ter alguém que sabe mais do que você, teve mais experiência que você, que já vive mais do que você, é mais velho do que você, que passou por tudo que você já passou, para te instruir a você não cometer os erros que ele cometeu. Um bom líder, ele te preserva de tomar tombos, de quebrar a cara, de perder. Então, ele te dá orientações. E o sábio não é apenas aquele que aprende com erro. O sábio é aquele também que aprende com o erro dos outros. Isso que é importante. Principalmente isso. E conforme você falou, é importante a gente entender que tem muitas coisas que têm acontecido também, pastor Pablo, que existem pessoas que caem, como o senhor falou, no meio do caminho. O membro está ali, o discípulo está ali, ele cai no meio do caminho. Infelizmente, eu tenho visto hoje no nosso meio, né, e eu posso até dizer que o único exército que deixa os seus feridos para trás é o exército cristão. Se alguém está me ouvindo, me perdoe o que eu estou falando, mas a pessoa caminha conosco, eu vou dar um exemplo, caminha conosco na igreja durante 10 anos e por algum motivo ela adulterou. Mas a Bíblia diz o seguinte, se a pessoa se arrepende do seu pecado, pede perdão ao Senhor, Deus perdoa e apaga. Deus tem que acolher. E nós precisamos acolher essas pessoas, mas normalmente, em alguns lugares, não acontece isso. As pessoas elas são repudiadas, elas são colocadas de lado. Então, aonde acontecem alguns traumas de pessoas que erraram e falam, não quero entrar mais em igreja nenhuma porque lá eu fui ridicularizado, lá eu fui, enfim, tive vários problemas. Então, eu não quero generalizar como o bispo falou, mas acontece algumas coisas desse sentido. Então, nós que somos discipuladores, somos mentores, somos pastores, precisamos resgatar esse pessoal que ficou para trás. A própria palavra de Deus diz que vem o seu pastor com as suas 100 ovelhas e uma fica para trás. Ele coloca as 99 no aprisco seguro e volta para pregar aquela que está lá atrás. Então, nós precisamos ter esse entendimento. O discipulador, o mentor, o pastor, ele tem que ter essa visão de resgatar a ovelha perdida. Porque essa ovelha, ela estava no rebanho. Por algum motivo, ela se perdeu. Então, nós precisamos também resgatar esse pessoal. Precisamos dizer para ele que Jesus o ama, que se ele se arrepender, ele vai ser colocado novamente na videira e ele vai continuar avançando e crescendo juntamente conosco. Muito bem, olha aí, esse bloco foi para conta, vamos para um break, um rápido intervalo. Você que está aí, não saia. Antenados vai e volta já já. Com muita alegria e gratidão a Deus, estamos aqui de volta. Terceiro bloco do Antenados na Geral, falando sobre a característica de um verdadeiro discípulo. Vamos lá, então, já falar um pouquinho sobre isso. Falamos da importância de que de ser liderado por alguém, de ser conduzido por alguém experiente. Como é bom, porque preserva você de vários erros e te ajuda, acelera muito o crescimento. Agora, quais são as características de um verdadeiro discípulo? Vamos falar aqui dos frutos. Uma delas é um coração ensinável, é o querer aprender. Um discípulo verdadeiro, ele busca parecer com o seu mestre. Embora ele tenha a sua própria dinâmica, ele seja uma pessoa diferente, ele tenha o seu talento próprio, mas ele sempre vai buscar uma referência. E a referência é o seu mentor, é o seu líder.
Um discípulo verdadeiro, ele se submete quando ele é admoestado. A admoestação, ela é importante. Eu não estou falando aquela admoestação, o cara vai lá e solta martelo em cima do outro e bate. Não é isso. Eu estou falando de alguém que confronta o erro do discípulo, mas confronta na palavra, com base na palavra. E o discípulo tem que ter humildade para receber aquilo. O discípulo vai entender. Colocar amor nas palavras do líder. Eu preciso mudar, eu preciso aprender, eu preciso abraçar esta visão local, porque o grande problema, eu, por exemplo, sou um pastor também de um rebanho, e eu não gosto quando as ovelhas vão para outras igrejas. Quando elas vão avisando o pastor, vai ter um evento assim, o senhor libera a gente, abençoa? Eu abençoo, é diferente. Aquela ovelha que vive aqui, que vive ali, ela vai começar a perder referência. E quando ela voltar aqui, ela acha que aqui tem que acontecer igual está acontecendo lá. E aí é onde gera os conflitos. Então, eu acho que o discípulo, ele tem que ser muito fiel à visão do seu líder, à visão do arraial local. Aquilo que Deus está falando lá na igreja Verbo da Vida. Verbo da Vida. Nem sempre vai ser a mesma coisa que ele vai estar falando na Igreja Metodista da Aliança. Embora a gente tenha todos os conceitos do cristianismo igual, mas o acampamento dele tem uma ordem, tem uma direção para aquela rua, para aquele bairro específica, que às vezes não é a mesma que a minha. Então, o discipulador fiel e verdadeiro, ele tem que ter a hombridade de estar aliançado com a visão do seu líder. Teve um rapaz lá na igreja, né? A gente tem que sempre orientar as pessoas, como a gente está falando aqui, sempre no tempero do amor. E o discípulo tem que ter isso, tem que ter humildade para receber qualquer tipo de instrução do líder. Aí, esses dias, fui fazer um gabinete com o rapaz e falei, olha, põe amor nas minhas palavras, tá bom? Você está agindo como um menino na fé, você é uma criança, você precisa amadurecer. Eu comecei a falar assim, palavras um pouco duras para ele. Mas confrontando. Mas confrontando, porque o caso dele era que ele estava baseando a fé dele em emoções. Se ele sentia, Deus estava com ele. Se ele não sentia, Deus estava fazendo. Não falou. Aquela coisa do não falou. E ele estava com crises, da verdade, emocionais, que ele estava achando que... Eu falei, cara, Deus não se sente, Deus é. Você não precisa sentir, eu sei Deus. Às vezes tem essa mania, né? Meus pregadores, quem está sentindo? Nem todo mundo está sentindo nada ali. Tem gente que está sentindo alguma coisa, mas tem gente que não está sentindo nada. Mas nem por isso não está. Nem por isso não está ali, não está com Deus. Exatamente. Ali. Aí eu falei, olha, geralmente eu não sinto, eu sei Deus, eu creio em Deus. Deus está ali porque a Bíblia diz que ele está ali, então eu creio. A Bíblia diz que ele caminha no meio dos candeeiros, então ele está caminhando aí. Diz que a Bíblia que os anjos sobem e descem, então eu creio que tem anjos subindo e descendo, mas não sinto. Então, meu amigo, aí eu comecei a instruir eles, mostrando que ele estava muito infantil, tal, que ele precisava crescer. Então, uma das características do discípulo é um coração humilde e dependente, porque só assim ele vai conseguir seguir o passo do seu mestre, né? E é interessante, pastor Sérgio, que no meus gabinetes nem sempre é dentro da igreja. Às vezes eu faço na praia, às vezes eu vou tomar um açaí, bato um papo com ele, porque é o lance aqui do tal midim, né? Que ele tem que se sujar com a poeira dos pés. É a forma de você caminhar com o discípulo. Caminhando, né? Eu vou no banco com ele conversando, ele vê como é que eu trato as pessoas na rua, exatamente. Vê como eu trato a lei do trânsito. Esse é o discipulado eficaz também. É você sair junto com o seu discípulo. Que tem o acadêmico, que é dentro da sala, mas também tem esse que é a vida. É claro que todas as coisas são importantes, mas a prática do dia a dia é quando você sai. É quando o teu liderado vê como você conversa num banco, como é que você se comporta diante de uma circunstância adversa, ele vê que você mantém a calma, ele vê que você mantém o domínio, você é educado quando você é confrontado na rua com alguma coisa que te aborrece. Eu lembrei do exemplo. Então o discípulo vai vindo, poxa vida, meu pastor, ele realmente é uma pessoa que eu tenho admiração por ele, porque ele sabe lidar com as adversidades. Esses dias aconteceu uma coisa interessante, fui tomar um açaí, depois eu tinha acabado de pregar, aí fui tomar um açaí com o pessoal que me chamou. Aí eu perdi a chave do carro. E aí eu não fiquei desesperado, né? Porque eu perdi a chave do carro com tudo dentro do carro.
Eu falei, eu perdi a chave, vamos chamar um chaveiro? Né, minha esposa tinha viajado, e eu tinha que ou dormir na rua ou um chaveiro. Imagina, 1h da manhã arrumar um chaveiro, é difícil. Eu falei, ó, perdi a chave, vamos arrumar um chaveiro, vamos tentar abrir. Se não der, vamos ver o que vai dar. Né? Tipo, falando com toda a calma, tranquilidade. E eles olharam assim com espanto, falaram, porque se eu fosse outro, meu Deus, perdi a chave do meu carro, e agora? Aí eu fui andando, não achei a chave. Eu falei, de fato não achei, agora vamos tentar ligar o chaveiro, chamar o chaveiro. Aí o que aconteceu? O segurança do local foi lá e falou, tinha uma chave aqui pendurada no carro, eu esqueci a chave dentro do carro. Alguém podia pegar ou não. Então, assim, a maneira quando você lida com os problemas, se tiver um discípulo do seu lado, aquilo ali vai ser um exemplo para a vida dele. Como é importante a caminhada, né, para você ensinar. O testemunho fala mais do que palavras, né? É isso que a gente sempre aprende. Exatamente, né? É como você falou, as nossas atitudes gritam mais alto que as nossas palavras. E a palavra de Deus, ela nos ensina quando fala sobre o fruto do Espírito, né? E uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio. Pronto, falando domínio próprio, mansidão, humildade, longanimidade e amor. Então, tudo isso precisa estar em nós, para que os nossos discípulos, eles vejam em nós. E quando você falou o que sugere, o que deve ser, como deve ser um discípulo, a palavra de Deus, ela diz em Coríntios que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Porém, nós sabemos que o nosso espírito ele foi recriado quando aceitamos a Jesus. Mas a nossa carne, conforme Paulo também fala, que esmurrava a sua carne e colocava ela submissa ao Espírito Santo, ela precisa ser conduzida através da palavra todo dia. Porque em Romanos diz que nós devemos renovar a nossa mente com a palavra de Deus para que nós saibamos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse discípulo, ele precisa se submeter à palavra e esse discípulo precisa ver que o seu discipulador vive a palavra do Senhor, vive pela fé. Porque o nosso estilo de vida, pastor Pablo, é viver pela fé. E a fé, nós podemos colocar que a fé, ela tem uma grandeza. Porque a palavra de Deus diz que cada um de nós recebemos uma medida de fé. E fé é fidelidade. Exato. Quanto mais fiel... Exatamente, a gente vive pela fé. Então, o discípulo, ele precisa entender o seguinte, eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então, a minha vida já não é mais minha, sim do Senhor Jesus. E por esse motivo, eu vou me submeter à palavra na qual o meu discipulador, meu pastor, meu mentor, meu bispo, vive essa palavra. Então, como você falou, é importante que nós vivamos a palavra para que eles vejam em nós Jesus. E aí, dessa forma, você vive aquilo que Jesus ensina, de construir a casa na rocha. Quem constrói a casa na rocha, quem vive o fruto do Espírito, né? O fruto, que não são hoje, é o fruto, porque está tudo ali. Não adianta eu ser manso e não dominar meus desejos. Não adianta eu dominar meus desejos, mas sair gritando com todo mundo, né? Ser arrogante. Então, assim, o fruto, todo mundo tem que ter todo o fruto. É claro que alguns você vai se destacar mais, vai desenvolver mais, mas o fruto do Espírito tem que estar dentro do discipulado. Agora você vê a importância e a relevância de tudo que nós estamos tratando aqui na questão do discipulado. Você vê que no Antigo Testamento, nos dias de Elias, Eliseu, existiam os discípulos dos profetas. A escola dos profetas. Escola dos profetas, discípulos dos profetas. Eram discípulos que se submetiam àqueles homens que Deus os usava. Você vê que no caso da viúva, da botija, ela era casada com um discípulo dos profetas. E ela chega a Eliseu, né? E ela diz que os credores vinham sobre ela, e ela não tinha como resolver o seu problema, até que Eliseu a abençoou, multiplicou o azeite, mas dali você já vê a importância da cadeia de discipulado. E toda igreja que abraça isso, ela é uma igreja que desenvolve, que cresce, quando ela começa a entender a importância da discipulação. A igreja ela tem que realmente investir nisso, se for até possível financeiramente, né? Uma igreja que coloca uma visão nisso, ela começa
a desenvolver. Eu fiz algumas apostilas, e eu tenho 2 apostilas de discipulado para liderança. Eu estava cuidando de alguns líderes na minha casa. Eu reunia toda quarta-feira com eles e estudava essa apostila. Mas apostila assim, para liderança mesmo, mexendo vários pontos na vida do discipulador, na área do caráter, na área emocional, na área íntima, porque isso tem que ser tratado. E, às vezes, eu não descarto também o ensino da EBD. A EBD tem toda a sua importância, mas quando você traz mais alguma coisa que agrega valores, o discipulado agrega valores numa igreja. A igreja, ela só tem a ganhar com isso. E assim, existe diferença, quer falar também? Não. Existe diferença entre ovelha e discípulo? Olha aí, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente fala muito, ovelha e discípulo. Vamos lá, mas essa vamos responder no próximo bloco. Vamos finalizar aqui com sempre chave de ouro, não saia daí. Antenados vai e volta já. Não vou retroceder. Se as lutas são demais, só o céu se abriu. Estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Antenados na Geral, sempre louvando e agradecendo a Deus pela sua vida, pela sua audiência. Peço que Deus te abençoe e te guarde. Fica essa palavra. Que Ele faça resplandecer seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que te dê a paz nesse dia bonito. Paz é tão importante, né? Paz é a maior riqueza que nós devemos valorizar no nosso coração. Vivemos num mundo de crise, num mundo de perseguição, de perdas. Só mesmo a paz, que excede todo entendimento, para nos manter lúcidos, sóbrios nessa vida. Então, desejo paz sobre o seu coração. Recebe aí essa palavra. Pastores, vamos falar aqui sobre uma última perguntinha. Qual é a diferença? Tem diferença entre ovelha e discípulos, pastor Sérgio? Ou é a mesma coisa? Como é que a gente pode diferenciar essas duas coisas? Bem, eu vou colocar da seguinte maneira, né? O discípulo é aquele que quer se submeter, deseja se submeter ao seu discipulador. E, na verdade, esse discípulo, ele normalmente está envolvido entre os 5 dons ministeriais, ou seja, ele tem um chamado pastoral, ele tem um chamado evangelístico, um chamado do mestre. Então, ele precisa ser discipulado de perto, ele precisa ser acompanhado de perto, trabalhado, ensinado, guiado, para que ele possa avançar e crescer. A ovelha é aquela que está no rebanho. Ela só quer estar no rebanho. Ela normalmente não quer trabalhar, não quer se envolver muito na igreja, pouco menos querer aprender um pouco mais e caminhar naquilo que Deus tem para a vida dela. Então, eu posso colocar de uma forma bem simples: o discípulo é aquele que reconhece o chamado na vida dele, quer avançar, quer crescer e está junto de um grande discipulador, um grande pastor que vai colocá-lo para cima. Porque, de fato, tem, né, esse tipo de pessoas dentro da comunidade cristã. Tem aqueles que estão ali, que vão desenvolver, vão crescer, vão exercer uma função, um cargo, vai desenvolver a vocação. E tem outros que só estão ali pela beirada, que estão ali só, né, namorando a igreja, mas não fazem nada. Na verdade, as ovelhas, elas querem o benefício de serem alimentadas, os benefícios que acontecem ali naquele redil, naquele local que ela se alimenta, os benefícios. Eu quero colocar da seguinte maneira: Jesus tinha 3 tipos de relacionamento. O primeiro era com a multidão. A multidão vinha até Jesus, andavam quilômetros das aldeias distantes, recebiam a ministração, eram curados, ouviam a palavra, mas iam embora porque eram apenas multidão. Mas recebiam os benefícios da ministração de Jesus. Os discípulos eram o segundo grupo de pessoas que Jesus tinha um relacionamento. Andaram com ele, viam também a sua performance espiritual, suas mensagens, suas doutrinas, eram treinados. E tinha o terceiro grupo, eu classifico como os discípulos íntimos de Jesus, que eles chegavam a ser tão íntimos que Jesus os tinha como amigos. E dentre esses 3 tipos de relacionamento, eu coloco aí as ovelhas, né? A multidão. Eles vêm, eles querem os benefícios, mas
não querem o comprometimento da chamada, do que acontece ali. Os discípulos não, eles eram treinados. E os discípulos íntimos eram aqueles que, como o pastor Sérgio falou, têm já uma entrega maior, querem realmente ajudar, é o dom ministerial, é o dom de evangelista, de pastor, de mestre, enfim, os dons que é importante para a edificação do corpo de Cristo. Então a pessoa tem que escolher. O que você quer ser? Você quer ser apenas multidão? Só receber os benefícios de Jesus, os benefícios que a sua igreja tem para você? Você quer ser mais um no hall de membro? Ou você quer ir mais além? E o importante é a gente instruir o povo brasileiro agora que nos assiste, que a gente cria ou forma discípulos para o reino de Deus, né? Que não é somente restringido. E não é para ninguém. Não é para ninguém, para o reino. é para o reino de Deus. Né? Que não se restringe apenas num ambiente de 4 paredes de uma igreja, mas que nós o ensinamos, o instruímos para viver o reino de Deus no mundo. É como os pais, nós criamos Criar filhos um filho para viver o mundo, viver a vida. E o discipulador, ele cria discípulos para Deus. Para Deus. Não para ele. Para ele aprender a se relacionar no trabalho, se relacionar no casamento, como criar os filhos. Porque o princípio da fé cristã, eu sempre digo isso, é um princípio de qualidade de vida. A gente está ensinando as pessoas a terem qualidade de vida. Por isso que é um privilégio, né? Poder ser pastor. É um grande privilégio. É um privilégio. Você, eu me sinto honrado por Deus ter esse privilégio. Por isso que eu faço com gosto, com prazer, apesar das ingratidão. Né? A gente tem sempre ingratidão. Sempre tem isso. Ingratidão. Sempre Sofre ingratidão, sofre. Mas isso não vai nos parar. Não para, né? Não para, porque maior é o que está em nós do que aquele Agora, que está no mundo. seria interessante, eu não sei se há tempo, o pastor Sérgio falou algumas vezes sobre isso, as pessoas feridas, os discípulos feridos. Se a gente puder fazer uma breve oração de segundos sobre os feridos, eu queria até pedir o pastor Sérgio para abençoá-los, mas antes, só vender aqui o meu peixe, aqui no dia 21 de outubro, 22 e 23, teremos uma conferência profética ali na nossa igreja em Senador Camará, na rua Doutor Augusto Figueiredo, 1859. Vamos receber ali o Marcos Salles, vamos receber ali o André Santana, vamos receber um apóstolo lá de Vitória e outros ministérios, uma conferência, a Unção Ágape vai estar ministrando também conosco. Quero convidar você para participar desse evento. Se você quiser mais informações, anota aí o meu zap, 987-310166. 987-310166. E agora os pastores também precisam de ser discipulados. Né? Como é que funciona isso? Com certeza. Todos nós precisamos ser discipulados, né? Então, como o bispo falou, que hoje ele pastoreia pastores. Ele tem um grupo de pastores na qual ele se reúne e ele está o quê? Discipulando esses homens de Deus. Nós sempre precisamos ter uma figura, né, de um pastor para nós, de um nosso líder. Porque se nós ficarmos sozinhos, achando que podemos fazer tudo, até mesmo acima de toda autoridade, a gente pode se perder. Então, é muito importante nós, pastores, temos o nosso líder, temos o nosso pastor, temos o nosso bispo, para nos orientar, para nos acalentar, para nos ouvir também. Porque a vida de um pastor é uma vida muito sozinha. É verdade. Na maioria das vezes... Apesar de estar cercado de muitas pessoas, mas estamos só, porque tudo que nós ouvimos, tudo que nós falamos, a vida das pessoas, as orientações, os desafios, não pode ser falado para ninguém, porque existe uma ética pastoral. Então, nós precisamos também ter essa pessoa que possamos falar também sobre a nossa vida. Porque imagine você, pastor Pablo, o senhor é pastor de uma igreja e o senhor possa estar passando por um certo desafio pessoal. Se o senhor falar isso no púlpito, não fica ninguém. Ninguém vai entender. E se falar isso para um membro, esse membro espalha para todos os outros. Há pastores que passam momentos de grande sofrimento. Grandes sofrimentos. Grande sofrimento pelo desafio da obra. É isso aí. E ele precisa ter alguém que ele possa abrir o coração, compartilhar a sua necessidade e até ser instruído até por outros mais velhos, outros que têm mais experiência, né? Eu já fui ajudado em alguns momentos que eu precisei, alguém pôde me dar uma direção na hora que eu estava precisando. Isso é normal, é importante. Sempre ter alguém para desabafar. É bíblico confessar uns aos outros, o relacionamento. Nunca viver isolado. Tem pastores que estão morrendo porque não se abrem, não conversam, não procuram outro. O isolamento é um homicídio. É um homicídio. A pessoa, você que está me ouvindo agora, que é cristão, não se isole em nome de Jesus. Procure alguém, um amigo, uma igreja, um pastor,
para que você possa se relacionar e se abrir. Amém. É importante demais. Exatamente. É muito importante, você, pastor, que também que nos ouve, que nós estamos vendo aí, existe aí uma estatística, e é real, é um fato, que no Brasil, na qual vivemos, 30% de pastores, pastor Pablo e bispo Wilson, estão passando por desafios psicológicos, enfermidades psicológicas. Estão sendo cuidados por terapeutas, psicólogos. Estão doentes da alma. Então, eles precisam, na verdade, de um pastor, de um mentor para orientá-los. E se for necessário também um médico, por que não ir ao médico? Que vá ao médico. Mas que não fique só você, pastor. Se você precisa de uma ajuda, procure um homem de Deus, procure um pastor, um parceiro do seu ministério para que possa te orientar, orar pela tua vida, abençoar a sua vida. Confiança. Alguém de confiança que você possa falar aquilo que está guardado dentro do seu ser e vai te ajudar claramente. Eu tenho um minutinho só, mas assim, pastor Wilson tem 35 anos de ministério, provavelmente nesses longos anos, deve ter passado momentos aí que você precisou de alguém para te abraçar, para te dar um graças conselho. a Deus eu pude encontrar um ombro amigo, gente que com experiência acima da minha, pôde me dar uns toques e eu pude voltar para o ringue, voltar para a luta. Maravilha. Pastores, então, eu digo que reino de Deus é feito de amigos. Vamos abençoar os filhos. Amém, vamos. Obrigado aí pela presença de vocês. Então, faça aí essa... Deixa eu fazer também um anúncio bem rápido. Agora, no dia 16, às 20 horas, nós vamos estar fazendo a nossa vigília na Igreja Verbo da Vida de Bangu. Você vai lá, participe, Rua Tino Teredo 293. Vamos orar por você. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai Todo-Poderoso, trazer toda a paz, toda a tranquilidade para aqueles que estão perdidos. E vocês que estão perdidos, em nome de Jesus, saibam que vocês são amados por Cristo, são amados por nós. Nós declaramos uma vida e abundância para vocês, libertação, paz e vida que Deus tem para a vida de cada um de vocês, a vida do amor. Um grande abraço. Está terminado. Um beijo grande. Saber que